Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante o nosso período de isolamento sobre temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Dr. Márcio de Oliveira Barros, que vai falar sobre a otimização aplicada ao desenvolvimento de software e além. Eu queria dar alguns avisos, né, para quem não está ainda familiarizado com o nosso evento. A gente queria pedir que todos mantivessem seus microfones desligados durante a fala do professor Márcio, para evitar qualquer tipo de interferência. Ao final, então, da apresentação, a gente vai abrir espaço através do chat para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma intervenção, algum comentário. E aquelas pessoas também que desejarem certificado de participação podem colocar também ao final da apresentação o nome e o e-mail completo, nome completo e o e-mail, que nós vamos providenciar o envio da declaração de participação no evento. Eu queria, antes então de passar a palavra ao professor Márcio, divulgar a nossa agenda da semana que vem. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, às 14 horas. Então, na terça-feira que vem, a gente vai ter a palestra com o professor Dr. Clifford Corman, às 14 horas, sobre o acervo Paulo Moura, elaboração e pesquisa. O professor Dr. Clifford é da Escola de Música, hoje coordenador também do Programa de Pós-Graduação em Música, da Unirio. E na sexta-feira, dia 24, às 14 horas, a professora doutora Rosália de Matos Souza vai falar sobre a organização do conhecimento na arquivologia, metodologia de classificação entre conteúdo e tipologia documental. Bem, hoje o nosso palestrante, o professor Dr. Márcio de Oliveira Barros, é bolsista de produtividade do CNPq e também atualmente professor associado da Unirio. Teve a sua formação de graduação em matemática aplicada à informática, com mestrado e doutorado em engenharia de sistemas e computação. Atualmente tem se dedicado na pesquisa e também desenvolvimento tecnológico na área de ciência da computação, com ênfase em engenharia de software, atuando principalmente nas temáticas de Search-Based Software Engineering, Software Design e gerência de projetos. Professor Márcio, mais uma vez eu queria muito agradecer aí o seu aceite e passo a palavra para a sua apresentação. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com os slides. Share screen. Agora sim. Bom, então, essa palestra eu chamei de otimização aplicada ao desenvolvimento de software e além, porque o meu grupo de pesquisa na Unirio, ele trabalha com essa parte de otimização aplicada à engenharia de software. Mas a gente está tentando, aos poucos, ir um pouco além das possibilidades que a própria engenharia de software nos traz e aplicar o conhecimento que a gente desenvolveu ao longo dos anos, aplicando esse tipo de solução em problemas de engenharia de software, nós estamos tentando levar para outros problemas. Então, o que é a engenharia de software? Antes de mais nada, desculpa. Agora sim. A engenharia de software, então, ela é a criação e a utilização do princípio de engenharia para desenvolver software de maneira confiável, econômica e que trabalhe em máquinas reais. A engenharia de software ela se fez necessária, ela surgiu no final da década de 60, quando os computadores ainda eram muito limitados, mas ainda assim já aparecia um problema, que era o seguinte: os softwares começavam a ser mais difíceis de desenvolver e manter do que os próprios computadores. Então, criou-se uma maneira, ou se pensou uma maneira de trazer os princípios da organização de conhecimento das engenharias para o campo que lida com o desenvolvimento de software. Então, a engenharia de software surgiu com esse intuito, de lidar com a complexidade que havia então. Para vocês terem uma ideia dessa complexidade que eu estou falando, se a gente voltar para a década de 60, o que era considerado um software muito complexo eram softwares, por exemplo, de controle dos foguetes Titãs, que eram os primeiros foguetes projetados
para fazer balística intercontinental e cargas nucleares que, felizmente, nunca foram usados. Mas eles tinham 1000 linhas de código naquela época, era o que fazia esses foguetes voarem e controlava a navegação desses foguetes. Se nós andarmos 10 anos no tempo, um sistema grande na década de 70 foi o sistema de controle aéreo americano, que já multiplicou essa complexidade por 1000, quer dizer, a gente já fala aí de um software com 1 milhão de linhas de código. Andando um pouquinho mais para a década de 90, a gente multiplica mais uma vez por 10 essa complexidade, e aí os sistemas de controle de defesa americanos eram alguma coisa que tinha em torno de 10 milhões de linhas de código. Então, note como o tamanho do código vai aumentando. Por mais que a nossa capacidade de desenvolver código, por mais que os computadores tenham melhorado, o tamanho do problema que a gente tenta lidar é muito grande. E se olharmos para números recentes, o Google estima-se que ele tem em torno de 2 bilhões de linhas de código, que é algo ainda muito maior do que se vinha falando antes, escalas de grandeza maior. Então, a engenharia de software ela nasce com o objetivo de tentar desenvolver tecnologias que permitam que a gente lide com coisas dessa magnitude de complexidade, com software dessa magnitude. Para quem nunca esteve envolvido ou passou pelo processo de desenvolvimento de um software, a gente tipicamente quebra esse processo em 4 grandes etapas. A análise, que é onde nós vamos estudar qual é o problema, independente dele ser resolvido por software ou não, a gente vai buscar entender quais são as necessidades por trás daquele software, o que se procura com ele. A gente depois passa para o design, que é uma vez que nós entendemos aquilo que tem que ser construído, como é que a gente desenvolve uma ferramenta computacional então para resolver aquele problema. Então é no design que a gente introduz as restrições que o computador nos impõe no processo de desenvolvimento de software. Uma vez feito o design, a gente vai para a codificação, que é a etapa mais conhecida, onde você escreve o código do software, que depois vai ser preparado para ser colocado em produção e executado. E, finalmente, os testes, onde a gente vai avaliar se o código está respondendo, conforme o esperado, àquilo que foi levantado lá na análise. E, eventualmente, vamos corrigir quaisquer defeitos que sejam encontrados, tenham sido introduzidos ao longo desse ciclo todo. Então, essas 4 grandes etapas elas estão mapeadas no processo clássico da engenharia de análise, síntese e desenvolvimento de solução e avaliação de solução. A otimização heurística, que é aquilo que o meu grupo tenta fazer com software, ela tenta aplicar mecanismos de otimização para resolver problemas de desenvolvimento de software que podem ser modelados como problemas de otimização combinatória. Um problema de otimização combinatória é aquele que o número de possíveis soluções é enorme, muito grande. A gente está falando de milhares ou dezenas de milhares, ou milhões, ou até bilhões de possíveis soluções, e você tem que estudar vamos dizer assim, para você encontrar a solução ideal, você teria que examinar todas as alternativas possíveis. Como não é possível, muitas das vezes, examinar todas essas alternativas, dado o número de alternativas que existe, existem algoritmos de otimização que tentam buscar em analogias naturais formas de você examinar um número pequeno, relativamente pequeno, de alternativas e ainda assim chegar numa alternativa que, por mais que não seja a ótima, a melhor de todas, seja a próxima dessa. Então, dentre esses algoritmos que fazem esse tipo de otimização, nós temos algoritmos muito simples, como busca local, que é muito eficiente, embora seja muito simples, e algoritmos mais complexos, como algoritmos genéticos, algoritmos de enxames de abelhas, colônias de formigas, algoritmos baseados em arrefecimento de metal. Quase todos esses algoritmos buscam algum mapeamento na natureza, na forma com que alguns elementos da natureza buscam soluções para os seus problemas, para tentar resolver, para tentar achar boas soluções nesse contexto de otimização. E aí, por exemplo, o uso de feromônio pelas formigas
para marcar uma trilha para onde tem alimento, o agrupamento, a organização das abelhas em uma nuvem para tentar colher o máximo de pólen numa determinada região, um mapeamento de genética para tentar usar o princípio darwinista de evolução das espécies para também fazer uma evolução dentre possíveis soluções para o problema. Existem as mais diversas analogias naturais com o mecanismo de otimização que são utilizados, então, para resolver esses problemas. E aí o meu grupo de pesquisa tenta trabalhar com essa ferramental. A gente tenta pegar problemas do desenvolvimento de software e aplicar esses mecanismos de otimização para resolver esses problemas. E aí, em cada uma das fases do desenvolvimento do software, existem algumas pesquisas que já foram realizadas pelo meu grupo nos vários pontos. Então, por exemplo, se nós pegarmos lá na análise, que é o início do processo como um todo, existem várias demandas de diferentes usuários do software e essas demandas precisam ser priorizadas, precisam ser selecionadas. Então, isso é um problema de otimização, principalmente quando você tem dezenas ou até centenas, milhares de possíveis requisitos, né? Cada uma dessas demandas diferentes. Na hora que você vai desenvolver o software, você também tem que pegar esse software e quebrar em unidades computacionais que vão entrar em execução. E aí essa organização de o que você coloca em cada uma dessas unidades, como essas unidades se comunicam entre si, também é um aspecto que pode ser modelado como um problema de otimização. Na parte de codificação, a gente está trabalhando com geração automática de código, com redução, com otimização do código. Então, pega um código que não está muito eficiente, a gente corta, identifica os pontos desse código que não são necessários, corta esses pedaços de código, a gente muda certos pedaços de código para trechos que poderiam ser mais eficientes. Então, toda essa mecânica é feita também com pesquisas do grupo. E na parte de testes, a gente tenta gerar automaticamente testes que avaliem uma determinada solução de código, de software, porque, afinal de contas, testar um software é algo muito difícil, muito caro, muito trabalhoso de se fazer no dia a dia. Mas o fato é que software ainda é muito abstrato, é um conceito muito abstrato, embora todos nós, hoje em dia, tenhamos software nas nossas mãos o tempo inteiro, estejamos usando computadores, ainda mais nessa situação que nós estamos passando hoje, para nos comunicarmos, para trabalharmos, para desenvolvermos a nossa pesquisa, o nosso trabalho, a nossa docência. Tudo isso ainda é muito abstrato. O conceito de software não está no dia a dia. Então, eu gostaria de focar aqui na parte do além, na segunda parte do título da pesquisa, e apresentar para vocês um problema que a gente atacou recentemente, usando todo esse ferramental tecnológico que a gente aplica ainda em software, num outro domínio, que é a otimização energética. O que nós fizemos nessa pesquisa, que foi realizada por um aluno do PPGI, sob a minha orientação e sob a orientação de um pesquisador do Instituto de Planejamento Energético do governo, foi pegar esse ferramental de otimização e utilizar para calcular a viabilidade do uso de biomassa a partir de resíduos agrícolas para geração de energia elétrica. Então, o nosso problema, essencialmente, é a geração de energia elétrica. Tá? E por que esse problema é relevante? Primeiro, porque ele é caro. Qualquer projeto de geração de energia elétrica, ele envolve grandes hidrelétricas, ele envolve usinas de transformação, como nucleares, como termoelétricas, projetos enormes, que têm um custo muito grande, que devem ser feitos de forma sistemática, devem ser examinados antes de serem aplicados. Outra situação é que a energia elétrica no Brasil é muito cara para o consumidor final, então ela é particularmente muito cara. Tá? E o estudo de fontes alternativas de energia, nesse sentido, é muito positivo. Ele tem um impacto positivo na estrutura da cadeia, na distribuição entre geração e consumo da energia, no impacto ambiental, na pegada ambiental que se tem da geração
de energia. E, fundamentalmente, também o seguinte, as nossas fontes primárias de energia elas estão se reduzindo. No Brasil já não há mais grandes reservatórios onde se possa fazer uma grande hidrelétrica como Itaipu, e que vai gerar uma grande quantidade de energia. Nós temos que usar outros mecanismos de geração de energia que sejam eficientes e que não sejam poluentes e que possam entregar energia a um custo mais barato do que nós temos hoje em dia. Então, entre essas possibilidades estão as hidrelétricas, as termo, as eólicas, o uso de energia solar e também o uso de energia pela biomassa. Como é que é o uso de energia pela biomassa? Ela funciona da seguinte maneira. Nós temos no Brasil grandes áreas agrícolas. Quando chega a época da colheita desses produtos agrícolas, muito do que é colhido é separado entre o produto principal e o produto secundário, digamos assim, o que seria a palha, o que seriam as folhas, o que seriam os diferentes subprodutos da produção agrícola, né? O que a gente vai chamar aqui de biomassa. Esses materiais eles têm uma capacidade calórica, em geral, bastante alta. Ou seja, eles têm boa capacidade de geração de energia. Mas eles não são explorados, exceto o bagaço de cana. O bagaço de cana ele é muito explorado porque as usinas de produção de cana para etanol, para bebidas e para álcool de todos os diferentes tipos, elas usam muitas vezes o próprio bagaço da cana como energia, como base para a geração da energia que vai alimentar o processo de geração dos outros produtos. Então já há um ciclo muito eficiente no uso da cana-de-açúcar no Brasil já há muitos anos, intensificado pelo etanol da década de 80 e tal. Mas os outros resíduos de milho, de soja, de arroz e tudo mais, não, eles não são usados. E eles não são usados em grande parte porque eles têm algumas características, principalmente o fato da produção desses resíduos está espalhada ao longo de todo o território nacional, de boa parte do território nacional. Então, há dificuldades logísticas muito grandes de recolher esse material, levar para um centro, onde ele vai ser processado, para uma usina, onde ele vai ser processado. Então, o nosso objetivo com essa pesquisa era avaliar se as ferramentas que a gente vem desenvolvendo para software há algum tempo, mas que são aplicadas para esse produto abstrato, meio caixinha preta, que você não enxerga no nosso dia a dia, embora ele seja onipresente, você não vê diretamente, ele não tem uma representação tangível, a gente queria aplicar esse ferramental em algo que pudesse ser mais facilmente reconhecido pela sociedade, como um produto, ou uma análise de escopo mais tangível, mais próximo ao nosso dia a dia. Então, a nossa abordagem nesse sentido foi modelar o problema do uso de biomassa para geração de energia elétrica como um problema de otimização, no caso em particular aqui de otimização combinatória. E o que é essa otimização? Ela funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem um território. A gente trabalhou bastante com São Paulo, com Paraná. Esse território ele é dividido em várias unidades, que são as cidades, por exemplo, de São Paulo, do Paraná, de qualquer outro estado. O nosso problema é saber o seguinte: quantas usinas eu tenho que montar para que essa produção de energia a partir da biomassa seja eficiente? E, além disso, quais cidades vão fornecer biomassa para essas usinas? Essa pergunta é relevante pelo seguinte: eu tenho que colocar as usinas próximas aos polos de produção, onde eu tenho o maior volume de produção agrícola. Mas se eu colocar muito focado em um determinado ponto, eu deixo de utilizar o material ou a biomassa residual dos outros municípios que estão ali. Então, identificar qual é o melhor local, que vai ter o menor custo logístico para cada um dos municípios, é o nosso ideal. Por outro lado, eu não posso ter uma usina em cada município, porque construir essa usina é muito caro. Fazer uma usina com a capacidade muito baixa para processar somente o resultado produzido por cada um dos municípios não é eficiente. A gente precisa juntar o material de vários municípios diferentes para aí sim
ser consumido por uma única usina que vai ter material para trabalhar durante um período mais longo, que vai ser mais eficiente na relação de custo de construção da usina e receita em função da geração da energia elétrica. Então, o nosso problema, a solução que a gente está buscando é a identificação do número de usinas que têm que ser construídas, do local onde essas usinas vão ser construídas e quais são os municípios que vão fornecer material para essas usinas gerarem energia elétrica. O nosso parâmetro para saber se uma solução é boa ou se a solução é ruim é o valor presente dos fluxos econômicos envolvidos. Eu já vou mostrar um desmembramento desse fluxo e nós vamos identificar a melhor solução utilizando os algoritmos de otimização heurística que vemos usando para o desenvolvimento de software. Então, para a gente ter uma ideia de como é que funciona a produção agrícola no Brasil, nós temos esse mapa aqui, onde a intensidade de verde ela mostra o volume de produção agrícola. O que a gente vê do lado esquerdo é o perfil da produção agrícola no Brasil desde o início da década de 70. Né? Tem aqui o início aqui do gráfico na década de 70, indo para 80, 90, 2000, 2010, com base em dados do IBGE. Como a gente pode ver, o que houve de grande mudança do início da década de 70 para cá, principalmente no início da década de 90 para cá, são a lavoura de soja e de milho, que são complementares e que se intensificaram muito nos últimos 30 anos. Então, a gente aqui não está considerando a cana-de-açúcar, porque como ela já está bem resolvida do ponto de vista do uso do bagaço para a geração de energia elétrica, não fazia sentido incluí-la nesse tipo de pesquisa. O nosso interesse principal era nos resíduos que acabam não sendo amplamente utilizados. E o que a gente vê aqui é o crescente da produção agrícola nacional e a concentração dessa produção agrícola muito ainda no Paraná, em São Paulo, mas se expandindo para a região centro-oeste, principalmente por conta da fronteira da soja e, consequentemente, do milho que vem em seguida. Aqui a gente mostra um exemplo de uma solução candidata. Então, como é que essa solução candidata funciona? Funciona da seguinte maneira. Olha, por exemplo, para os municípios em amarelo. Essa solução não é necessariamente ótima, mas o que ela está me dizendo aqui é o seguinte: olha, eu preciso construir 6 usinas. Uma vai ser construída em Barretos, a outra em Casa Branca, a terceira em Campinas, depois Itapeva, Itaí e Assis. Toda a região em azul claro vai fornecer material agrícola para Assis. Todos os amarelos para Barretos, todos os vermelhos para Casa Branca, os roxos para Campinas, os laranjas para Itapeva e o azul mais escuro para Itaí. Tem uns municípios em verde. O que esses municípios em verde têm em comum é que eles não são municípios viáveis para esse objetivo. Isso significa que o custo logístico de transporte do material desses municípios para as suas respectivas usinas é muito caro. Não compensa o valor da geração de energia elétrica. Ou então que a produção agrícola desses municípios não é suficientemente grande para justificar o uso do transporte para esse fim. Tá? Então, a gente vê que existem situações particulares, como, por exemplo, um município em verde, que está ali próximo a Campinas, que por qualquer razão não é viável. De repente, o acesso não é muito fácil, ou a produção agrícola daquele município é muito limitada, muito pequena, ou então a produção naquele município se dá em um tipo de colheita que não é aquela, que não está entre essas que nós estamos considerando no nosso trabalho. Há várias razões pelas quais um município pode não ser viável nesse contexto, mas a gente trabalha com essa possibilidade também. O cálculo que nós fazemos ele é expresso nessa equação, que é dividida em 3 grandes blocos. O primeiro é o custo da produção, de construção da usina, que leva em conta a quantidade de energia que vai ser produzida ali e que, por sua vez, leva em conta tanto o tamanho quanto as características da colheita. Né? Determinados produtos agrícolas vão ter mais capacidade calórica de geração de energia, outros menos.
as características de produtividade dos municípios e do tipo de colheita em cada um deles, do tipo de produção em cada um deles, tudo isso é levado em consideração para se chegar em um número de megawatts-hora que seria produzido, que seria viável para essa usina, e aí nós calculamos o CAPEX, que é o custo de construção daquela usina. Saindo do investimento, a gente entra no lado da receita, quer dizer, quanto a gente consegue gerar de resultado financeiro por construir essa usina. E aí a gente tem o preço do quilowatt-hora produzido por essa usina, o que pode ser vendido, e a quantidade de energia que vai ser gerada por essa usina. E, finalmente, a gente tem os custos operacionais, que envolvem o custo de aquisição da biomassa. Essa biomassa, embora seja resíduo agrícola, ela tem seu valor, então a gente não assume que o produtor vai simplesmente doar essa biomassa, ele vai vendê-la por um preço abaixo do valor do produto principal, mas há um interesse econômico aí, uma forma de viabilizar as culturas. E a gente também considera os custos de armazenagem, de transporte, ligados ao volume de material que vai ser transportado, volume de biomassa que vai ser transportado entre os municípios e as usinas construídas para geração de energia. Para chegar nesses valores, nós tivemos que estudar várias possibilidades de origem dos dados, que vão aí, como está nesse slide, as características da colheita. Isso aí é a empresa de planejamento energético, a EPE, que é onde esse meu aluno trabalha, onde o co-orientador dessa pesquisa também trabalha. Tem muitas informações a esse respeito, tanto os índices de produtividade, quanto a disponibilidade para coleta, porque embora a gente chame de resíduo agrícola, esse material, parte desse material precisa permanecer no campo, porque ele ajuda a terra a se recuperar e prepara o terreno para um próximo plantio. É eficiente deixar parte da colheita em campo para que a terra continue nutrida e pronta para gerar uma próxima safra. Então, a gente tem que considerar que somente uma parte da biomassa vai, de fato, poder ser retirada da fazenda e levada para as usinas para a produção da energia elétrica. E também consideramos o prêmio, né? Quanto você paga para o produtor para que ele te dê o resíduo agrícola. E aí isso se torna uma nova fonte de renda para o produtor agrícola, que antes só contava com a produção propriamente dita, e que aí pode ser interessante para ele produzir mais ou melhorar o seu ciclo de produção em função do uso da possibilidade de vender um subproduto da sua safra. Além disso, e aí o nosso principal problema foi trabalhar o custo logístico do transporte. A gente dividiu esse estudo em duas partes: o custo de armazenamento do material nos silos e outros tipos de mecanismo para produtos agrícolas. E aí temos informações da Conab e de artigos que estudaram esse tema anteriormente, que nós corrigimos pelo índice de inflação, tanto para efeito de colheita, quanto de armazenagem, quanto de carga e descarga do material e transporte. Tudo isso foi buscado na Conab e nos artigos anteriores para ter como referência. E um resultado, uma parte interessante dessa pesquisa foi a parte de transporte. O que nós fizemos aqui? Nós assumimos que todo o material, toda a biomassa, sairia do centro do município, digamos, da prefeitura do município, onde se localizariam as fazendas de origem daquela biomassa. E aí nós calculamos a distância entre os municípios, os centros dos municípios, com base no Google Maps. Isso é interessante porque, tipicamente, se faz uma simplificação de olhar a distância euclidiana, linear, ou pelo menos uma distância geográfica, georreferenciada entre os centros dos municípios. Mas a gente vê, até por esse exemplo que está aí, que isso está muito longe de ser verdade, que muitos municípios eles têm as rotas entre dois municípios são muito mais distantes do que uma aproximação por linha reta ou qualquer fator baseado nisso, que a gente tem voltas e voltas para sair de um município e chegar no outro, e que às vezes um município
é vizinho do outro, mas a distância em estrada entre os dois é muito maior do que um município que aparentemente, olhando pelo mapa, pela figura do mapa, pareceria mais distante. Então aqui a gente usa a API do Google para calcular essas distâncias em rota, na estrada mesmo, e chegamos na distância em quilômetros, que depois foi considerado nos custos logísticos. Do outro lado da moeda, do lado da receita, para ver se essa usina é viável, nós levamos em consideração tanto os preços de venda a leilão, que tipicamente são preços mais baratos de energia elétrica, mas que só podem ser adquiridos, tipicamente são adquiridos por empresas, porque se trata de um volume maior e de uma garantia de consumo daquela energia durante um período maior de tempo, mas também levamos em consideração os preços ao consumidor. E como bem sabemos, todos nós, todo mês, esses são valores mais altos, mas que podem ser considerados porque o Brasil está tentando estabelecer um mercado livre de energia em que se possa levar até o consumidor final algo mais próximo ao que as grandes empresas hoje conseguem realizar em termos de leilão. Bom, para encontrar a melhor solução, nós usamos um algoritmo que se chama uma variação da busca local chamado Iterated Local Search, que é um desses algoritmos baseados na natureza e que tenta encontrar uma solução ideal quando há um universo muito grande de soluções. Tá? Esse algoritmo, ele essencialmente analisa parte de um determinado ponto, que é escolhido aleatoriamente, ele analisa as soluções que estão próximas desse ponto e vai pulando para a melhor solução que ele encontra na vizinhança. Até que chega um ponto em que ele não tem mais nenhuma solução melhor imediatamente na vizinhança da solução que ele está naquele instante. Nesse momento, ele salta para uma solução um pouco mais distante e tenta recomeçar esse processo a partir desse novo ponto. E aí, com isso, ele tenta encontrar a solução ideal, a melhor organização de usinas, local de instalação e regiões de fornecimento dentro do contexto da disponibilidade de material que se tem. Nesse sentido, esse algoritmo ele é um dos mais simples de otimização heurística. Mas o meu grupo tem, em particular, a gente tem tentado utilizar algoritmos simples em muitos dos problemas que a gente tenta resolver. A gente tem visto que os algoritmos simples são mais eficientes que algoritmos mais complexos e mais tradicionais. Então, aí olhando para as nossas pesquisas em engenharia de software, a gente tem um trabalho em otimização de código-fonte que roda em browsers da internet. Usamos isso com busca local, funcionou melhor, funcionou muito bem. Temos um outro que a gente compara esse tipo de mecanismo de busca local com algoritmos genéticos, que são algoritmos de otimização heurística mais complicados e mais tradicionais, e a gente gera resultados melhores do que os algoritmos genéticos usando esses algoritmos mais simples. Então, o meu grupo tem trabalhado muito em aplicar esses algoritmos mais simples em problemas que foram resolvidos previamente com algoritmos mais complexos, e a gente tenta modelar o problema, fazer pequenas variações na modelagem do problema para que ele possa ser resolvido pelos algoritmos mais simples. Qual a vantagem disso? Bom, para dar um exemplo concreto lá da parte de engenharia de software, a gente recentemente trabalhou até dentro de um edital, de um contexto de um edital Inova da Unirio, a gente desenvolveu um algoritmo para gerar automaticamente expressões regulares, que é um tipo de código-fonte com determinados objetivos dentro da produção de software. E aí nós comparamos os nossos resultados com resultados de outros pesquisadores, em particular que usaram algoritmos genéticos, e comparamos também com desenvolvedores humanos, com pessoas que vieram e escreveram, muito experientes, que escreveram as expressões regulares. Bom, o nosso algoritmo ainda perde para os seres humanos. Nós, seres humanos, ainda escrevemos melhores expressões regulares do que o algoritmo consegue gerar. Mas nós já batemos muito o algoritmo genético, que é um algoritmo mais complicado e que leva em torno de, enquanto a gente gera uma expressão em torno de 10 segundos, o algoritmo genético leva 60 minutos, às vezes mais, para conseguir fazer o mesmo trabalho. Então, já estamos mais eficientes. E ainda assim,
os desenvolvedores humanos mais experientes, eles ganham dos algoritmos computacionais. A gente ainda tem muito feijão para comer aí para conseguir chegar perto do que o ser humano consegue fazer, mas aos pouquinhos vão tentando diminuir o trabalho manual necessário para fazer o desenvolvimento de software. Voltando aqui para o problema da biomassa, uma vez definido esse algoritmo e definido esse processo de análise, nós fizemos uma análise em 432 cenários diferentes, usando duas unidades federativas, São Paulo e Paraná, considerando o potencial de expansão da produção agrícola ou mantendo a produção agrícola como ela está hoje, considerando tanto preços ao consumidor como preços de leilão, e diferentes taxas de juros e diferentes prêmios pagos ao produtor, que vão de 1% até 25% do valor de fato do produto da colheita. E tivemos esses resultados. Como é que se lê esses resultados? Primeiro, as regiões em cinza, elas são inviáveis. Isso significa que os custos de aquisição, que os custos de colheita e que as possibilidades de investimento não são viáveis nesses cenários. Quanto mais verde, por outro lado, mais viável se torna essa estratégia. Então, o que nós concluímos aqui? Que a situação, que o cenário é viável para geração de energia elétrica para ser vendida a preço de consumidor final. Ou seja, se a usina que produzir essa energia elétrica lançar essa energia na grade, na rede, e conseguir vender ao mesmo preço que a Light, que a Ampla, que as outras empresas vendem ao consumidor final, então essas usinas são viáveis, elas podem ser construídas, elas vão ser economicamente viáveis. Tá? Outro fator importante aqui é o prêmio que é pago ao produtor. Tem que ser um prêmio razoável, não pode ser 1/4 do valor da colheita usual. Tem que ser alguma coisa que pare ali nos 10%, para criar essa viabilidade. Tá? E um terceiro cenário, um terceiro aspecto relevante é que o valor das taxas de juros é fundamental nessa decisão. Nós trabalhamos com taxas de juros aqui que variaram de 15% até 30% ao ano, que faziam sentido quando a gente falava de taxas base de juros na casa de 10%, 15%. Se nós trabalharmos com taxas hoje na casa de 2,5%, vai haver, possivelmente, interesse de investidores por taxas de juros muito menores do que 10% ao ano. Então, o cenário mudou muito nesse sentido e a viabilidade do uso de biomassa para geração de energia elétrica aumentou consideravelmente com essa mudança econômica que a gente está observando hoje em dia. Então, esse é o resumo do nosso trabalho. Identificamos que é viável o uso de biomassa para geração de energia elétrica, principalmente em regiões com produção densa e com rede logística eficiente, como é o caso de São Paulo, também o caso de Paraná. Isso é positivo para o Brasil em vários aspectos. Primeiro, que a energia elétrica é gerada com um custo inferior ao que a gente tem hoje em dia. Há um saldo positivo do ponto de vista ambiental no uso da biomassa para geração de energia elétrica, porque a gente não precisa fazer grandes desvios de rio, não precisa usar energia nuclear e nem construir painéis solares ou ventiladores, não, as turbinas eólicas que provocam outros efeitos de maneira geral, termoelétricas, que são mais tem também suas limitações. Então, o que a pesquisa mostra é que esse material residual que hoje não tem uso pode ser utilizado de forma eficiente, e tanto economicamente quanto ambiental, para a geração de energia elétrica. E aqui eu encerro a minha apresentação e deixo aberto para qualquer dúvida, qualquer consideração que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção. Bem, professor Márcio, eu queria muito, primeiro, agradecer a sua disponibilidade e, desde já, parabenizar aí pelo trabalho realizado. Mais uma vez, obrigado.